Bom dia, meus irmãos, na paz de Cristo Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegre, satisfeito, porque a mão do Senhor está sobre nós. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra, uma reflexão da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia, ela é e contém a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos meditar aqui na Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Olha o que diz a Bíblia, Isaías 55, versículo 6. É um versículo bem conhecido, é um versículo que muitos sempre lembram dele, é um versículo que muitos lê e às vezes deixam até aberto, na Bíblia. Isaías 55, versículo 6. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olha que coisa linda. O profeta Isaías, já aqui profetizando para o povo de Deus. O profeta sendo usado para alertar o povo. O profeta sendo aqui inspirado pelo Espírito Santo para falar com o povo, Abrir os olhos espirituais daquele povo, porque o povo estavam afastado de Deus, ou se afastando de Deus, porque muitas vezes nós estamos até dentro da igreja, muitas das vezes nós estamos até no caminho de Deus, muitas das vezes, aparentemente, parece que estamos fazendo a vontade de Deus, mas muitas das vezes nós estamos até mesmo desagradando a Deus, desobedecendo a palavra de Deus, porque aqui o povo estava com Deus, na casa de Deus, no caminho de Deus, aparentemente, aos olhos humanos, o povo estava buscando a Deus, mas no coração, no íntimo, o povo estava se afastando de Deus, deixando a presença de Deus. Então Isaías, ele é tomado pelo Espírito Santo. Isaías, cheio do Espírito Santo, ele lança essa palavra para o povo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque o povo estava buscando a Deus? Estava. Mas da boca para fora, como disse o próprio Jesus, esse povo me honra com os lábios, fala de mim com os lábios, proclama o meu nome com os lábios, fala da minha palavra com os lábios, mas lá no íntimo, lá no coração, estão afastados, estão com outros pensamentos, estão buscando os seus próprios interesses. Como diz o profeta Elias, ele diz para o povo: até quando cogitareis entre dois pensamentos? O profeta foi usado. Até quando? Deus mandou falar: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Servir a Deus ou a Baal?
Quem é o verdadeiro Deus? O Deus do céu e da terra? O Deus de Israel ou o Deus de Baal? Então o povo estava entre dois pensamentos. E aqui o profeta Isaías está sendo usado por Deus, falando com o povo. Os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os vossos caminhos, como está escrito aqui, no versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Era o Senhor que estava dizendo, não era o homem, não era a religião. Era o próprio Senhor que usou o profeta Isaías para dizer para o povo: vocês estão na minha casa? Vocês estão no meu caminho? Mas os pensamentos de vocês estão longe. Os caminhos de vocês estão distantes. Então o profeta é usado por Deus, porque o povo estava aqui fazendo a própria vontade, gastando o tempo deles em outras coisas, desperdiçando o tempo. Como diz aqui o versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. O profeta fala: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comereis o que é bom, e a vossa alma se deleita-te com a gordura. Ou seja, o povo estava até na presença de Deus, aparentemente. O povo estava até falando de Deus, aparentemente. O povo estava até, ouvindo a palavra de Deus, aparentemente, mas não estava guardando, não estava pondo em prática, como disse Jesus: todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Vem os ventos, vem a tempestade, vem as enxurradas da vida, essa casa não cai, porque está firmada sobre a rocha, que é Cristo. Então o povo estava disperso, o povo estava desapercebido no tempo aqui do profeta Isaías. E o profeta Isaías é vocacionado por Deus, usado pelo Espírito Santo a falar com esse povo, a falar que com homens, mulheres, idosos, moças, rapazes, crianças. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não se pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comerei o que é bom, e a vossa alma se deleita-te com a gordura. Então o povo estava disperso, o povo estava desperdiçando aquilo que eles ganhavam, aquilo que eles conquistavam, aquilo que eles plantavam e colhiam. O povo estava jogando fora, o povo estava desagradando a Deus, o povo estava se afastando de Deus e gastando o seu dinheiro, a sua saúde, o seu tempo, os seus dias em coisas vãs, coisas inúteis, coisas que não edificavam, coisas que não levavam eles a adorar a Deus, a servir a Deus. Aí o profeta Isaías é usado por Deus para chamar a atenção do povo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque parecia que o povo estava longe de Deus. Parecia que o povo estava aparentemente na casa de Deus, no caminho de Deus, mas estavam longe de Deus. Honrando a Deus com os lábios, glorificando a Deus com os lábios, falando de Deus com os lábios, mas lá no íntimo, lá no coração, os pensamentos daquele povo
não eram os pensamentos de Deus, porque o povo estava pensando em si próprio. As pessoas estavam pensando nos seus próprios interesses materiais, financeiros. Está aqui na Bíblia, porque eles estavam gastando o vosso dinheiro, o vosso tempo, o vosso suor, o vosso trabalho naquilo que não era pão, naquilo que não era de Deus. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Pão a gente sabe que simboliza a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem come desse pão não terá mais fome espiritual. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. Então, quando fala de pão, está falando da palavra de Deus. Ou seja, o povo estava desprezando o pão, que é a palavra de Deus, e estava buscando as coisas terrenas, as coisas materiais, as coisas perecíveis. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Então, meus irmãos, nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor. Muitas vezes estamos no caminho do Senhor, mas às vezes estamos perdidos. Às vezes estamos nos desviando. Às vezes estamos nos afastando de Deus. Talvez por causa das nossas atitudes. Talvez por causa das nossas indecisões. Talvez por causa da nossa falta de fé. Talvez por causa do nosso orgulho, da nossa murmuração, do nosso eu, da nossa grandeza, da nossa altivez. E o povo estava assim, se afastando de Deus, dia após dia. Então o profeta vem e fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque mesmo dentro da igreja, mesmo no caminho do Senhor, mesmo no reino de Deus, a gente não pode deixar de buscar a vontade de Deus. A gente não pode deixar de buscar a direção de Deus, a palavra de Deus. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É buscar e invocar o nome do Senhor. Então o povo estava negligenciando. O povo estava aos poucos se desviando. Dentro da casa de Deus, na presença de Deus, aparentemente o povo estava se desviando, desviando os seus passos, desviando os seus pensamentos, não fazendo mais a vontade de Deus, porque a vontade de Deus prevalece, a vontade de Deus é melhor. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Olha aí, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então o profeta fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque quando a gente busca a Deus, a gente está buscando a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para mim, para você, para o povo de Deus. Então o profeta é usado por Deus para chamar a atenção do povo, porque o povo estava buscando os seus próprios interesses, gastando dinheiro, gastando o seu tempo, gastando a sua vida em coisas fúteis, em coisas perecíveis, em coisas terrenas, em coisas banais, e estavam esquecendo de buscar a Deus. Estavam dentro da casa de Deus, estavam no reino de Deus, mas ao mesmo tempo desviado por causa
da negligência, desviados por causa da falta de compromisso com Deus, desviado por causa da falta de respeito com o nome de Deus. Como diz a Bíblia, não tomarás o nome de Deus em vão. Está escrito. Salomão já falava isso, Eclesiastes. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque muitos, esse tomar o nome do Senhor em vão é você levar o nome de Deus, é você carregar o nome de Deus em vão. Então a Bíblia diz que o povo estava aqui, falando do nome de Deus em vão. Tomando o nome de Deus em vão, levando e carregando o nome de Deus em vão. Por quê? Porque os pensamentos desse povo não estavam em igualdade com os pensamentos de Deus. Os caminhos desse povo não estavam em igualdade com os caminhos de Deus. Aí o profeta é usado, buscai ao Senhor. Deus está mandando eu falar com vocês. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas nós estamos buscando. Sim, aparentemente parece que vocês estão buscando ou até pensando nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Então o profeta é usado por Deus. E tem mais, o profeta ainda fala, aqui no versículo 11, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então Deus está dizendo, pode passar os céus e a terra, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece, ela se cumpre, ela é viva, ela é eficaz, ela é como fogo, é como martelo que esmuiça a penha. Então, o Senhor está dizendo, assim será a palavra que sair da minha boca. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra que vem da boca de Deus é fiel, é digna, é verdadeira. A palavra que sai da boca de Deus, ela se cumpre dia após dia. Então talvez o povo estava aqui disperso, né? O povo estava aqui negligenciando. O povo estava aqui buscando aquilo que era terreno, esquecendo de buscar ao Senhor, esquecendo da palavra de Deus. Aí Deus manda falar, assim será a palavra que sai da minha boca. Porque o que vem de Deus é certo, é correto, é verdadeiro, é fiel. O que vem de Deus permanece, subsiste. Então, o profeta é usado por Deus, né? Porque a palavra de Deus se cumpre e muitos, às vezes, não dão valor, não dão crédito, não acreditam na palavra de Deus que está escrita aqui na Bíblia Sagrada. O que Deus fala se cumpre, não voltará vazia. Então a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio, olha aqui, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus é perdoador. Salmo 130 está escrito, contigo, Senhor, está o perdão, para que sejas reverenciado, para que sejas temido, para que sejas adorado, glorificado. Então, Deus está dizendo aqui, o profeta Isaías está dizendo para o povo aqui de Israel, povo de Judá, povo de Jerusalém, né? O povo estava entre dois pensamentos, né? O povo já estava aqui não servindo a Deus com integridade,
com gratidão, com reverência, como diz o nosso irmão Josué, né? O capitão Josué. Ele disse para o povo lá no livro de Josué, capítulo 24, ele fala para o povo: olha, vocês têm que decidir, vocês têm que tomar uma decisão. Aí ele fala com o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? E a casa de vocês? Vocês têm que decidir. A decisão é de vocês. A salvação é individual. Então Josué alerta o povo também. Ele faz uma reunião, chama o povo para essa reunião e convoca o povo, os líderes, o sacerdote e todos, grandes e pequenos, sábios e leigos. Ele diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Então, meu irmão, aqui diz o versículo 7: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então aqui, o ímpio não é aquele que está lá fora, não. Esse ímpio aqui está dentro da casa de Deus. Esse homem ímpio, esta mulher ímpia, aqui que o profeta está falando, não é aqueles que estão lá fora. Era o próprio povo de Deus. Homens e mulheres que estavam se comportando como ímpios. Sabe? Buscando a Deus de qualquer maneira. Ouvindo a palavra de Deus e negligenciando. Aqui é ímpios, mas o profeta está sendo usado por Deus para chamar a atenção desses homens e mulheres que estavam sendo ímpio diante de Deus, que estava buscando coisas da terra, que estava buscando fama, que estava buscando posição, que estava buscando os próprios interesses, que estava gastando dinheiro, gastando o tempo e a vida naquilo que perecia, naquilo que não satisfazia o espírito, a alma, naquilo que não trazia a verdadeira alegria, comunhão com Deus. Então, no versículo 7, o profeta Isaías fala: deixe o ímpio o seu caminho. Por quê? Porque homens e mulheres aqui que diziam estar servindo a Deus, na casa de Deus, no reino de Deus, mas estavam se comportando como ímpios, andando nos seus próprios caminhos tortuosos, negligentes, arrogantes, soberbos, desobedientes. E o profeta Isaías chama a atenção: deixe o ímpio o seu caminho. Então o profeta está dizendo: olha, vocês que estão agindo como ímpio, dizendo que são servos de Deus e servas de Deus, estão agindo como ímpio, enganando, iludindo, fazendo coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, enganando o seu próximo, pecando dentro da casa do Senhor. Então o profeta falou: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Ou seja, que os pensamentos daqueles homens e mulheres que estavam servindo a Deus, os pensamentos estavam tortuosos, pensamentos imundos, pensamentos sujos, pensamentos malignos, pensamentos contra o próximo, pensamentos de ganância, de avareza, de engano, de mentira. Então o profeta fala: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Aí vai dizer: converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor. E o que é se converter? É exatamente o que o profeta está dizendo. Se converter é você deixar aquilo que não agrada a Deus. Deixar aquilo que aborrece a Deus. É você deixar o seu eu. É você deixar a sua ganância, a sua mentira. É você deixar o seu orgulho, a sua soberba. É você deixar tudo aquilo que te afasta de Deus.
Converta-se ao Senhor. Muda de atitude. Muda de atitude. Muda de vida. Como diz a Bíblia, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas abandona, rejeita. Tudo se fez novo. Porque o Senhor está pronto a perdoar. Ele é Deus perdoador, como diz aqui, porque grandioso é em perdoar, em redimir, em transformar, em renovar, em restaurar. Então, meu irmão, minha irmã, medita nessa palavra, confia nessa palavra, tanto eu quanto você. Nós que estamos na casa de Deus, no reino de Deus, na presença de Deus, não vamos servir a Deus de aparência. Não vamos servir a Deus pela roupa, pelo calçado, pelo dinheiro, pela posição, pela aparência, pela beleza. Não vamos servir a Deus de qualquer maneira. Não vamos gastar o nosso dinheiro, ou seja, não vamos gastar as nossas energias. Não vamos gastar o nosso tempo. Não vamos gastar a nossa vida com coisas fúteis, com coisas passageiras, com coisas negativas, com coisas que não edificam. Mas sim, vamos gastar o nosso tempo, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso exemplo, testemunho para agradar a Deus. Vamos buscar a Deus, porque a palavra de Deus não voltará vazia. Muitos estão ouvindo a palavra de Deus dentro da casa de Deus, mas estão negligenciando, estão buscando as suas próprias vontades, seu próprio querer, estão andando pelos seus próprios pensamentos e pelos seus próprios caminhos. Aparentemente estão dentro da casa de Deus, mas não estão servindo a Deus, porque aqui o povo estava na casa de Deus, dentro da casa de Deus, no reino de Deus, mas não estavam servindo a Deus, buscando a Deus como deveria. E o profeta foi usado: buscai ao Senhor enquanto vocês podem achar, porque vai chegar um tempo em que não vai achar mais. Então a palavra de Deus não volta vazia, não volta vazia. A palavra de Deus se cumpre. Deus vai falando, e a pessoa acha que a palavra de Deus não vai se cumprir, mas se cumpre. E o que o homem semear, isso ceifará, como diz em Gálatas. De Deus não se zomba. E muitos estão zombando de Deus dentro da casa de Deus. Ouve a palavra de Deus, entra no ouvido, sai no outro. Ouve a palavra de Deus, mas não procura praticar. Ouve a palavra de Deus, mas continua nos seus caminhos errados, nos seus pensamentos tortuosos. Então vamos buscar a Deus, porque a palavra de Deus não voltará vazia. Assim será a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra de Deus, ela te mostra o caminho do céu, mas te mostra o caminho do inferno. A palavra de Deus, ela te leva ao céu, mas também te leva ao inferno. Então, meu irmão, vamos buscar o Senhor. Eu sei que não é fácil. Estamos na natureza humana, e essa natureza humana é caída, pecaminosa, cheia de falhas, de erro, mas vamos nos humilhar na presença do Senhor, como diz a Bíblia. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado pelo Senhor Jesus. Aquele que confessa, deixa, abandona, alcançará o perdão de Deus, a misericórdia do Senhor, como está escrito aqui, porque grandioso é em perdoar o nosso Deus. Então, meus irmãos, fique na paz, fique na bênção, na graça do Senhor, e não se esqueça, meus irmãos e minhas irmãs, a vida é assim: Jesus em primeiro lugar. Oh glória! Até a próxima, se Deus quiser.
em nome de Jesus. Oh, glória!